Olá, boa tarde, tudo bem com você? Bom, vamos iniciar a nossa avaliação de português. Então, hoje é dia 14/9/2021 e é terça-feira, tá? Nós vamos fazer a avaliação de português. Antes de iniciar a avaliação, acesse o link para assistir a Parlenda. Então, o link é esse aqui, ó, azulzinho. Você vai apertar em cima e assistir o videozinho com a Parlenda, certo? Depois, na atividade 1, fala assim: complete a Parlenda com as palavras abaixo. Então, a Parlenda é esse textinho aqui, ó, só que ele está incompleto, certo? Então, nós temos aqui os espaços para você completar com as palavras. Então, para isso, você precisa ler a parlenda, observar quais palavras estão faltando e escrevê-las nos lugares corretos, tá bom? Você pode utilizar o banco de palavras. Banco de palavras são essas palavras que estão aqui no retângulo, certo? E aí você vai observar onde cada uma se encaixa corretamente, tá bom? A parlenda tem que ficar certinha. Então, você tem que pôr cada palavra no lugar correto. Se você assistiu o vídeo e já lembra a parlenda, consegue fazer sem o banco de palavras, faça sem olhar. Agora, se você não conseguir, pode olhar lá no retângulo as palavras que estão dentro lá no banco de palavras e pode escrevê-las nos lugares corretos, ok? Na atividade 2, fala assim: pinte a quantidade de sílabas das palavras. Então, aqui desse lado, ó, nós temos as palavras, certo? Tem o desenho e tem a palavra também. Então, aqui, ó, esse primeiro desenho é do feijão, não é? Ao lado dele tem a palavra feijão. Aqui, ó, nós temos vários quadradinhos, não temos? Então, você vai pintar um quadradinho para cada sílaba. Então, não é cada letra, tá? É cada sílaba. Lembra que as sílabas, né, são os pedacinhos das palavras que nós falamos. Então, você vai observar cada desenho, cada palavra, vai falar aí em voz alta na sua casa e vai pintar um quadradinho para cada sílaba, ok? Em todas as palavras, não é só a palavra feijão que tem aí, tem outras abaixo dela. Então, você vai observar cada uma, tá bom? Agora, na atividade 3, fala assim: leia as palavras e responda. Então, aqui nós temos um quadro, ó. Nessa primeira coluna, nós temos as palavras, certo? Na segunda coluna, fala assim, ó, quantidade de letras. Então, você vai observar aqui a primeira palavra, que é essa daqui, ó, da primeira linha, e vai colocar aqui na segunda coluna quantas letras tem nessa palavra. Então, você vai colocar o número aqui, ó, quantas letras tem. Depois, você vai colocar aqui na segunda coluna, que é essa que a Pro vai passar canetinha amarela, quantas vogais. Então, você vai colocar aqui a quantidade de vogais, certo? E depois, na última coluna, que é essa que a Pro vai passar a canetinha roxa, você vai colocar a quantidade de consoantes, certo? Então, você vai ler a palavra. Na primeira coluna, você vai pôr quantas letras tem nessa palavra. Na segunda coluna, você vai colocar quantas vogais tem. E na terceira coluna, quantas consoantes tem, tá? Então, você vai observar cada palavra. Então, tem aqui, ó, uma palavra na primeira linha, na segunda linha tem outra palavra, tem outra embaixo, e assim por diante. Nós temos aí 6 palavras, certo? Então, você vai completar o quadro todinho. Na primeira coluna, quantidade de letras em cada palavra. Na segunda coluna, quantidade de vogais. E na terceira coluna,
quantidade de consoantes em cada palavra, certo? Atividade 4. Observe as palavras abaixo e separe nas colunas corretamente. Lembre-se que os sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. E antônimos são palavras com significados opostos. Então, aqui embaixo nós temos vários conjuntinhos de palavras. Ó, vou fazer uma setinha para você identificar. Então, vamos lá no primeiro, ó. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha azul. Aqui, ó, nós temos um conjuntinho de palavras, certo? Porque nós temos uma palavra, um tracinho e outra palavra do lado. Você vai fazer a leitura dessas duas palavras e vai observar se elas são sinônimas. O que significa sinônimos, Pro? Lembra que os sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Ai, Pro, são sinônimas essas palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui na coluna dos sinônimos, que são essas daqui, ó. Então, você vai escrever nesse quadro, certo? Agora, se você leu esse conjunto de palavras e falou, Pro, não são sinônimas, são antônimas, têm o significado oposto. Uma significa o contrário da outra. Então, são antônimos? Aí você vem e vai escrever essas duas palavras aqui nesse quadro, ó, na linha dos antônimos, certo? Então, de um lado nós temos o quadro dos sinônimos e do outro lado o quadro dos antônimos. Depois que você descobrir esse primeiro conjunto, você vai para o segundo conjunto de palavras, essa daqui, ó, tá vendo aqui do lado? Tem uma palavra, um tracinho e outra palavra do lado. Aí você vai observar, são sinônimas? São palavras diferentes, mas com o mesmo sentido? Ou são antônimas? Palavras que têm um significado oposto. Aí você vai colocar, vai escrever esse conjuntinho de palavras no quadro correto, no quadro azul dos sinônimos ou no quadro vermelho dos antônimos, certo? Agora vamos para a atividade 5, a última da nossa provinha. Fala assim, ó. Na atividade 5, nós temos a alternativa A e a B. 5. Complete o nome dos desenhos com. Na alternativa A, você vai completar com as sílabas nha, nhe, nhi, nho ou nhu, certo? Então, aqui, ó, tem os desenhos. Esse primeiro desenho é o desenho de uma aranha, não é? Tem o comecinho da palavra e tem um espaço no final. Então, tá faltando aí uma sílaba. Que sílaba que você vai usar para completar essa palavra? Nha, nhe, nhi, nho ou inhu. Então, você vai observar qual é a sílaba que está faltando e completar a palavra. Depois tem outra aqui do lado, ó. Tem o desenho e tem a palavra incompleta. Aqui também tem outra, tem várias palavras, certo? Você vai completar com as sílabas que estão destacadas lá em cima, ok? Na alternativa B, fala assim, com R ou RR. Então, essas palavras aqui de baixo já é um pouquinho diferente. Ó, aqui na primeira não tem um prato de macarrão? Então, tá a palavra aqui, ó, a palavra macarrão, só que tem um espacinho ali, porque tá faltando o R ou o RR. E aí, o que você acha? Lembra da nossa atividade do R fraco, do R forte? Você acha que macarrão se escreve com R ou com RR? Então, você vai completar as palavras de acordo com o que você acha que é certo, tá bom? Quando você completar todas as palavras, você vai finalizar a sua provinha. É só tirar uma foto e mandar no e-mail da Pro, combinado? Então, amanhã nós temos atividade de português e matemática. Na quinta e na sexta você vai fazer prova de educação física, educação artística e inglês, certo?
Então, boa sorte, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.